Quero cumprimentar a todos vocês com a paz de Cristo, que a graça e o favor de Deus transborde na tua vida, na tua casa, na sua família, em nome de Jesus. Eu declaro que as suas forças sejam renovadas, que você e sua família sejam fortalecidos agora pela presença e pela graça de Deus em Cristo Jesus. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça a mensagem do começo ao fim. Deus vai falar com você. A palavra do dia para você está ali em Jonas, no capítulo 3, no versículo 4 e no versículo 5, onde a Bíblia está nos dizendo. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Eu quero refletir com você nesse texto e nesta mensagem. Jonas aqui pregou o evangelho, ele pregou o recado de Deus e os ninivitas deram ouvido à voz de Deus, eles jejuaram e por isso eles foram poupados, porque eles se arrependeram. Eles deram ouvido à voz do Senhor. Você que está ouvindo esta mensagem, você não recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, só basta você dar ouvido à voz de Deus. Se você fizer como os ninivitas fizeram, Deus vai perdoar você, Ele vai mudar a sua história, Ele vai dar uma nova vida para você. Havia aqui uma sentença de destruição sobre os ninivitas. E há uma sentença de destruição sobre a vida de todos aqueles que não creem em Cristo. Em João 3,18, a Bíblia vai dizer que quem crê será salvo e quem não crê já está condenado. Romanos 3,12 vai dizer que não há um justo sequer. Romanos 3,23 e 24 vai dizer que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Todos, meus amados, necessitam de arrependimento. Todos precisam crer em Jesus, precisam dar ouvido à voz de Deus para serem salvos. Faça aqui como os ninivitas fizeram. Eles creram em Deus. Eles acreditaram na palavra de Deus e por isso eles foram poupados. Se você estiver ouvindo aí a voz do Senhor, diga sim para ele: não endureça o vosso coração. Receba Jesus como único Senhor e Salvador e ele vai mudar a sua história. E eles proclamaram ali um jejum, eles jejuaram, eles vestiram ali de pano de saco como um gesto de humilhação diante de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que se humilha diante de Deus, esse Deus exalta. E aquele que se exalta diante de Deus, esse é humilhado. Você se humilha diante de Deus quando você reconhece que você é um pecador, que você é uma pecadora e você precisa dele como seu Salvador. Nesse momento, através de Jesus Cristo, você é perdoado e você é justificada por crer em Deus. O que salvou os ninivitas aqui foram porque eles deram ouvido à voz de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 4, a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus e Jesus Cristo é a verdade. A vontade de Deus é que todos venham ter um encontro com Jesus e venham receber Jesus como único Senhor e Salvador para serem salvos. Continuando ali em Jonas, no capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia está dizendo: quando a notícia chegaram ao rei de Nínive, ele levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem, animal, boi, ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homem e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Olha aqui, meus amados, atitude maravilhosa teve aqui o rei de Nínive. Se você arrepender dos maus caminhos, se você deixar a violência, se você der ouvido à voz de Deus, meus amados, Deus vai mudar a sua história. E aqui o rei de Nínive está dizendo,
a todos, clamem a Deus com todas as suas forças. Clame a Deus, se arrependa diante de Deus, se humilhe diante da presença dele, com todas as suas forças. Está querendo dizer aqui, com o fundo do seu coração, que haja verdade no seu clamor, que haja sinceridade, que você venha arrepender verdadeiramente, e Deus vai mudar a sua história, Deus vai renovar a sua vida, Deus vai restaurar você. Jesus, ele vai dizer ali em Mateus, no capítulo 12, no versículo 41, olha o que ele vai dizer: os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Olha o que Jesus estava dizendo ali. O povo de Nínive ouviu a voz de Deus no momento que Jonas pregou, e Jesus estava pregando ali, e o povo dele ali, os judeus, não deram ouvido à pregação, não deram ouvido às boas novas. Da mesma maneira, o evangelho tem sido pregado. Faça como o povo de Nínive, dê ouvido à voz do Senhor. Jesus Cristo está te chamando. Jesus Cristo está de braços abertos para mudar a sua história, para mudar o teu rumo, para dar uma nova direção para você. Se você der ouvido à voz dele, meus amados, assim como o pessoal de Nínive vai se levantar no dia do juízo, você vai se levantar no dia do juízo, e você vai testemunhar que Jesus é fiel, que Jesus salva, que Jesus, meus amados, liberta. Se posicione, faça como aqui fez o rei de Nínive, que tomou uma decisão digna de arrependimento. Ele se arrependeu, ele ouviu a voz de Deus. Você que tem ouvido a palavra do Senhor aí, dê ouvido à palavra do Senhor, abandone os maus caminhos e Deus vai perdoar você. Quando você se arrepende de seus pecados, a Bíblia vai dizer que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Ele limpa você. Quando você chega diante de Deus e reconhece que você é falho e você precisa da ajuda dele, ele capacita você, ele liberta você, ele tira toda a condenação de você, ele derrama graça sobre a sua vida, ele perdoa, ele salva você, ele torna você filho e filha de Deus. Dê ouvido à voz de Deus, dê ouvido à palavra de Deus, e Deus vai mudar a sua história. Não importa o que você fez, não importa qual é o seu passado, quando você se achega diante de Jesus, ele te dá um futuro maravilhoso. Ele lança o seu passado no mar do esquecimento e ele dá uma vida vitoriosa para você. Ele dá uma vida abençoada. Não deixe o inimigo acusar você. Se você der ouvido e dizer sim para Jesus, ele vai renovar a sua vida, ele vai mudar a sua história, ele vai levar você a um caminho maravilhoso, ele vai levar você à verdadeira felicidade. E o pessoal de Nínive aqui pôde provar isso porque deu ouvido à ministração de Jonas. Embora Jonas não queria pregar em Nínive, Jonas havia se rebelado à voz de Deus, ido para outro lado, até que ele foi engolido por um grande peixe ali e jogado em Nínive ali para cumprir o propósito de Deus. E aqui, meus amados, 120 almas foram salvas porque creram na palavra de Deus, porque deram ouvido à palavra de Deus. Havia uma sentença de morte sobre Nínive, e há uma sentença de morte sobre todos aqueles que não crê em Jesus Cristo. Mas quando você crê em Jesus, essa sentença de morte cai por terra e você recebe a vida que provém de Cristo. Em João 3,16, ele vai dizer ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça, ele quer que você viva eternamente com ele. Se você der ouvido à voz dele e à palavra dele, ele vai levar você a uma eternidade junto com ele. A morte não vai ter mais domínio sobre a sua vida, porque a vida de Cristo vai embriagar o seu coração e você vai ter uma vida abençoada.
Você vai se levantar como embaixador, embaixadora do reino de Deus. Você vai brilhar aqui nessa terra e você vai revelar o evangelho a outras pessoas. Por isso, diga sim para Jesus. Ele está batendo. Apocalipse 3:20, ele vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele ceará comigo. Ceia com Jesus. Diga sim para ele e você vai ver, meus amados, Deus operar através da sua vida. Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando todos que estão ouvindo esta mensagem. Assim como o rei de Nínive deu ouvido à sua palavra, eu creio que todos que ouviram essa mensagem também deram ouvido à sua palavra. Que eles sejam renovados e transformados, que a tua graça transborde sobre a vida deles, que eles sejam iluminados e guiados pelo teu Espírito, que a vida abundante de Jesus transborde sobre os ouvintes, para louvor e glória do teu nome. Amém.